Oi pessoal, como é que vocês estão? Tem um tempinho já que tô sumidinha daqui, né? Mas eu voltei hoje pra gente dar continuidade aos nossos devocionais. Hoje nós vamos ler Provérbios 24 e a versão da minha Bíblia é a NVI, tá bom? Então vamos lá. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento... Aqui, ó. Vamos ler com a entonação certa, né, galera? Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então aqui é uma construção. É aos poucos. Você tem a sabedoria e aí com essa sabedoria você constrói a casa. E depois vem o discernimento que consolida, faz aquilo ficar sólido, né? Como uma rocha. E o conhecimento enche, né? Aqui, ó. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Conhecimento é uma coisa que nós conseguimos adquirir. O conhecimento é algo que é possível nós alcançarmos. A sabedoria nós temos que pedir, porque tem a sabedoria terrena, mas também existe a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que vem do alto, nós só conseguimos acessar pedindo acesso a ela, a Jesus. É só com Jesus. Então, a gente tem que pedir sim sabedoria e nós vamos conseguir. E essa casa, ela pode ser tanto a sua casa material, mas também nós não podemos esquecer que nós somos templo do Espírito Santo. Então, a casa onde o Senhor habita é construída com a sabedoria. Ou seja, nós, que somos templos do Espírito Santo, somos a casa do Senhor, a morada, né? Ele faz morada em nós. E através da sabedoria, nós construímos. Por quê? Porque quando nós temos sabedoria, nós sabemos escolher entre o certo e o errado, nós sabemos dar prioridade para as coisas, mas nós também sabemos como nos afastar do pecado. E nos afastando do pecado, nós vamos construindo a nossa casa, a nossa morada com o Senhor, nós vamos chegando perto. E conforme tudo isso vai acontecendo, nós vamos preenchendo aquela casa, porque nós vamos ganhando conhecimento e vamos preenchendo a nossa casa de coisas preciosas e agradáveis. Versículo 5. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Isso aqui é tão forte, esse versículo 10, porque na hora das dificuldades, as dificuldades elas vêm, não tem jeito, mas se nós permanecermos firmes durante o processo de dificuldade, existem recompensas enormes. Eu fiz o meu devocional hoje de 1 Samuel, capítulo 2, mas eu acho muito interessante o que fala no capítulo 1, né? Ana, mãe de Samuel, ela passou
por muita humilhação por não ter filhos, né? Ela era estéril. Então, ela passou por muita dificuldade, muito choro. Então, ela decidiu fazer um voto com o Senhor, entregando Samuel a ele, né? Que se ela tivesse um filho, ela dedicaria ele ao Senhor. E ela fez isso, né? Deus deu Samuel a ela, e assim que ela terminou de amamentá-lo, ela entregou ele ao Senhor. E foi muito difícil para ela, eu imagino, né? Imagino você entregar a coisa mais preciosa que você tem, você entregar assim para o Senhor. Isso é algo muito forte, é algo que só quem ama mesmo o Senhor, quem coloca Ele em primeiro lugar, consegue fazer. A dificuldade que ela passou também foi gigantesca, porque ela já tinha sido humilhada e depois o único filho ela teve que entregar, porque foi uma promessa que ela fez. Mas ela passou por essa dificuldade, ela entregou Samuel e o Senhor foi tão bondoso com ela que Ele deu mais filhos a ela. Ana teve mais filhos, muitos mais filhos, e o Senhor a abençoou com mais, porque ela entregou o que era mais precioso. E isso fica de reflexão para todos nós. Será que nós conseguiríamos entregar o nosso mais precioso, o nosso bem mais precioso, a coisa que nós mais prezamos, estimamos, entregar ela ao Senhor? Então, é disso que fala, né? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então, como que a sua força vai ser limitada, né? Porque você não consegue suportar aquilo, você não consegue suportar entregar, como o Abraão fez, né? Entregar o Isaac. Então, é um versículo muito forte. Versículo 11. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações? Então aqui é tipo assim, às vezes o Senhor toca no nosso coração para nós irmos e pregarmos a palavra para alguém, falar alguma coisa, dar um abraço, né? Porque às vezes a pessoa tá ali, por dentro ela tá tão acabada, ela tá tão cansada, né? E ela pode pensar em suicídio, pode pensar que a vida dela acabou. E só de nós irmos com um abraço, com uma palavra de conforto, que é quando nos toca o coração, só de fazermos isso, alguém pode ser salvo. E às vezes nós ficamos com vergonha e não fazemos isso. E aí a gente dá a desculpa de, mas eu não sabia que isso estava acontecendo com aquela pessoa, eu não sabia como chegar. Só que Deus, Ele pesa as nossas intenções, Ele pesa os nossos corações, Ele sabe que aquilo é uma desculpa, assim como nós sabemos que aquilo também é uma desculpa. Então, se nós podemos libertar alguém, que nós façamos. Continuando aqui no versículo 12, Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Versículo 13. Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo.
Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Então, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, é que justo é aquele que é justificado, né? Não apenas aquele que é justo em justiça, mas aquele que é justificado. Nós somos justos porque fomos justificados pelo Senhor quando Ele morreu na cruz por nós. Então, ainda que você caia, né? Você que busca o Senhor, que tá aqui procurando aumentar a sua fé, parabéns pra você. E nós que estamos buscando o Senhor, que somos justificados por Ele, ainda que nós possamos cair 7 vezes, todas elas nós vamos levantar. Em todas elas nós vamos nos erguer novamente, vamos levantar e vamos seguir. Porque a nossa força, ela vem do Senhor, e no Senhor nós somos mais do que vencedores. Versículo 17. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Isso aqui é uma coisa muito séria, porque pensa comigo, nós somos imagem e semelhança do Criador. Apesar de o Senhor ter a ira, né, que a Bíblia relata, Ele não deseja mal a ninguém. Não é isso que Ele tem como um desejo. Ainda que, por exemplo, quando um filho dele cai, Ele não olha para aquela pessoa e fala, haha, bem feito. Não. O Senhor, Ele é misericordioso. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, como que nós, sendo imagem e semelhança dele, podemos carregar essa maldade de, ainda que nós vejamos o nosso inimigo caindo, né, sendo ali estraçalhado, como nós somos imagem e semelhança do Senhor, como é que você vai ter esse sentimento em você? Porque isso não pertence com você. Então, no início, quando nós estamos nos achegando no Senhor, nós temos que ter consciência disso, para que, tendo a consciência de que isso não é nosso, a gente repreenda e mande isso embora. Então, essa coisa de desejar mal para o próximo, ela não é nossa, não faz parte da nossa identidade. O que faz parte da nossa identidade é a compaixão, misericórdia, bondade, são os frutos do Espírito. E esses frutos, eles são plantados em nós como sementes, e à medida que nós vamos regando com a palavra, eles vão crescendo e se tornam frutos bons. E esses frutos, eles transbordam para as outras pessoas. Nós somos bondosos, misericordiosos, somos imagem e semelhança do Senhor. Essa é a nossa identidade. Se não me engano, está em Gênesis 1:26. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Eu parei aqui, versículo 19. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Né? A gente não consegue nem imaginar as coisas boas, quanto mais as coisas ruins, né, gente? Outros ditados de sabedoria, versículo 23. Aqui vão outros ditados dos sábios.
Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão a vida agradável, receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Aqui fala de nós não nos prepararmos para as coisas, porque nós sabemos que existem estações, existem épocas, existem as épocas de nós plantarmos e de nós colhermos. E se nós não estamos plantando, quando chega a época da colheita, nós não vamos colher nada. E aí as coisas faltarão por falta de prudência nossa. É lógico, o Senhor ele sempre provê, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Se é possível, faça. Deixe a preguiça de lado. Tá? Então aqui nós encerramos o capítulo 24 de Provérbios. Vamos orar então, meu povo. Vamos lá. Paizinho amado, eu peço para que você olhe com atenção e carinho, com bondade, com misericórdia e compaixão para cada um de nós aqui. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas necessidades, sabe o que nós precisamos, sabe o que nós fazemos, quando fazemos, por que fazemos. O Senhor vê tudo. Eu peço para que o Senhor venha com as suas bênçãos sobre cada um de nós. Que o Senhor retire de nós, Senhor, toda a procrastinação. Eu repreendo agora mesmo, em nome de Jesus, todo espírito de procrastinação, de preguiça, todo espírito de mudez. Senhor, nós podemos salvar vidas através da nossa língua. A nossa língua é um instrumento muito poderoso, as nossas palavras têm poder. O Senhor nos constituiu para governarmos sobre essa terra. E eu declaro em nome de Jesus que nós governamos, que nós somos libertos em nome de Jesus, que nós somos livres e que nós temos palavras de bênçãos para transbordar. Eu peço, Senhor, para que você nos proteja, nos cubra com o seu manto, nos revista com as tuas armaduras, que o Senhor nos cubra com o teu sangue, que o Senhor nos esconda debaixo do teu esconderijo, fira de cegueza e de mudas todos os dardos inflamados do maligno, para que ainda que os nossos inimigos nos procurem, que eles não nos encontrem. Senhor, nos proteja, nos abençoe, nos ajude a prosperar, nos dê ideias novas, Senhor, nos ajude a olharmos para o futuro com esperança, que nós possamos viver cada dia como porque cada dia é único. Eu peço, Senhor, que retire de nós toda ansiedade. Eu entrego a vós toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém.